Olá, neste vídeo nós vamos traçar um panorama histórico, ou seja, uma linha do tempo do compliance no mundo e também no Brasil. Pois bem, o primeiro marco legal do compliance no mundo é a edição do FCPA em 1977, lá nos Estados Unidos. Trata-se de uma regulamentação que visa o combate à corrupção e atos de suborno que atingem ou beneficiem países estrangeiros. Em 1998, nós temos o Acordo de Basileia I, que é específico do setor bancário e financeiro, para dar segurança, para o sistema bancário e financeiro mundial. Em 1996, nós temos o Tratado Internacional da Organização dos Estados Americanos, que visa o combate à corrupção, no qual o Brasil também é signatário. Em 1997, nós temos o Tratado Internacional da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que também visa o combate à corrupção e que o Brasil também é signatário. Eu vou deixar aqui para leitura complementar os decretos que receberam, que recepcionaram esses tratados internacionais aqui no Brasil. Em 2002 nós temos a SOX, abreviadamente SOX, que é uma lei que visa dar confiança para a escrituração contábil das empresas que queiram operar na Bolsa de Valores americana, inclusive estrangeiras, tem que obedecer à SOX. Em 2003 nós temos o Ato Global contra a Corrupção da ONU, que o Brasil também é signatário. Em 2004 nós temos o Acordo de Basileia II, que visou aperfeiçoar o Basileia I, corrigir as suas falhas. E daí, em razão daquela crise financeira de 2008 que atingiu o mundo todo, em 2010 foi criado o Acordo de Basileia III para dar mais segurança para o sistema bancário e financeiro mundial. E também, em 2010, foi editado a Lei Anticorrupção lá do Reino Unido. Então, vocês podem ver que atos de corrupção não é uma questão exclusiva do Brasil. Até aqui nós vemos o passado. E no futuro? No futuro, vocês podem ver que o combate à corrupção ele é também um objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU na sua Agenda 2030, mais especificamente o objetivo 16, que é reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as suas formas. E no Brasil? No Brasil, nós temos a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei de Lavagem de Dinheiro, ali do início da década de 90, 92, 98, mas é em 2013, com a edição da Lei Anticorrupção, a Lei 12.846, que nós temos um combate efetivo à implementação, o combate efetivo à corrupção e a implementação de compliance, no ambiente de negócios brasileiro. É bem verdade que antes já se importava os modelos de compliance pelas multinacionais, que já obedeciam às normas de outros países e importavam esse sistema de gestão de riscos para o Brasil. Mas é em 2003 que nós efetivamente temos uma legislação de combate à corrupção, privilegiando assim a gestão de riscos, a integridade, a conduta ética. Em 2015, temos o Decreto 8.420, que regulamenta a Lei Anticorrupção, e ali nós temos o artigo 42, que ele dá um norte para a implementação de um programa de compliance. Em 2016, um ano depois, sai a Lei 13.303, que é a lei das estatais, que obriga que as empresas públicas e a sociedade de economia mistas elas criem código de conduta e divulguem isso para o público interno e externo. E quais são as tendências de compliance? Vamos lá. Cada vez mais compliance será exigido dos pequenos negócios. Isso é uma tendência inevitável, até porque eles fazem negócios com as grandes corporações. Eles fazem negócios com a administração pública. E daí, cada vez mais é exigido dos pequenos negócios que eles tenham um programa de integridade. É bem verdade que não se exige todos os requisitos de um programa que é exigido de uma empresa de grande porte. E o próprio artigo 42 lá do decreto 8.420, ele excepciona vários requisitos de um programa de compliance quando ele é dedicado para um pequeno negócio.
Também temos, acabei de falar da administração pública, né? Também temos de outro lado da mesa a administração pública, que cada vez mais tem editado, né, inclusive os estados federados do Brasil têm editado normas específicas, normas estaduais de combate à corrupção. Criação de programas de integridade, né, criação de código de conduta, criação de critérios para se contratar com a administração pública. Tem estado que está exigindo que o particular, né, para participar de um processo licitatório, para contratar com a administração pública, ele tenha um programa de compliance. Vejam aí qual a importância, mais uma vez, do nosso programa. Além disso, tem estados que utilizam o programa de compliance como um critério de desempate, né, em processos licitatórios. E uma outra tendência verificada pelos especialistas em compliance é a sua setorização. E o que isso significa? Veja bem, o programa de compliance ele pode abranger todas as áreas de um negócio, ok? Um trabalhista, previdenciário, tributário, digital, enfim, a conformidade com todas as leis e normas que a empresa está sujeita, ok? Mas, cada vez mais, verifica-se que o compliance ele está se ramificando, se setorizando. Então, você tem já programas de compliance específicos para o setor do agronegócio. Inclusive, tem o selo Agro Mais. Você tem também programas de compliance dedicados para o setor de saúde. Ok? Então, aquelas empresas daquele setor, elas podem sim se reunir, elaborar, né, programas de ética, de integridade, para que elas possam ter uma concorrência leal. Além dessa especialização por setor econômico, né, nós temos também os programas de compliance setorizados dentro da própria empresa. Então, já se fala em compliance verde, né, que é o compliance com obediência às normas ambientais, o compliance digital, né, que é a conformidade com as normas do direito digital, como a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, o compliance trabalhista, né, e aí você tem a obediência, a conformidade com as normas trabalhistas, e também podemos falar do compliance em SST, que é um ramo super específico dentro do direito do trabalho. Pois bem, pessoal, a partir de agora, nós vamos estudar especificamente o programa de compliance em SST. Até a nossa próxima videoaula.